Pensa só numa coisa, como é que um psicólogo super renomado do século XX conseguiu encontrar um mapa da mente humana escondido num texto religioso de 500 anos atrás? Parece coisa de filme, né? Mas essa conexão entre dois mundos que parecem não ter nada a ver um com o outro é real e é exatamente nessa história que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos pegar essa frase do Jung que, olha, vai direto na ferida. Ele basicamente descreve a condição de todo mundo, né? Essa sensação de ser um emaranhado de contradições, de ter uma bagunça interna acontecendo. Pois é, esse conflito universal é o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar. E aqui está a grande pergunta que vai guiar a gente. A ideia de que um guia espiritual, escrito lá no século XVI, pudesse, na verdade, estar descrevendo processos psicológicos que a ciência só iria nomear muito, muito tempo depois, é uma ideia, no mínimo, impressionante. Então, para a gente entender como essa ponte foi construída, a gente precisa viajar no tempo. Vamos voltar lá para o século XVI e conhecer a figura central dessa história toda, um soldado espanhol chamado Inácio de Loyola. A vida do Inácio teve uma virada de 180 graus em 1521. Imagina, ele era um militar e uma bala de canhão estilhaça a perna dele. Fim da carreira militar. Ele foi forçado a uma recuperação longa, dolorosa, e no tédio, os únicos livros que ele tinha para ler eram sobre a vida de Cristo e dos santos. E foi ali, naquele momento de fraqueza, que uma transformação gigantesca começou. Ele decidiu que a guerra dele não tinha acabado, ela só tinha mudado de campo de batalha. Agora, a luta seria travada dentro da própria alma. E aqui está o pulo do gato. Toda aquela disciplina, toda aquela estratégia, todo o instinto de combate de um soldado treinado, o Inácio virou tudo isso para dentro. O inimigo não era mais um exército de outra nação. O inimigo agora eram as próprias falhas, os próprios demônios, as contradições que ele via dentro de si. E o que surge dessa batalha interna tão intensa? Bom, não foi o caos. Foi um método. Um programa super rigoroso e bem estruturado, só que não para treinar o corpo para a guerra, mas sim para treinar a alma. O que o Inácio criou foi basicamente um bootcamp espiritual. Não era para sentar ele de boa, não. Era um regime ativo, intenso, de 4 semanas, com um objetivo muito claro: purificar e reestruturar a psique, a alma, para alcançar o que ele chamava de união mística, uma transformação completa. E olha que interessante, séculos depois o próprio Jung usou essa metáfora da escada de Jacó para falar sobre os exercícios. É uma imagem perfeita, né? Ela mostra que não era algo aleatório, era um processo com estágios, um degrau de cada vez, numa jornada de subida para dentro de si. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. Um salto de uns 400 anos, direto para o século XX. É aqui que entra em cena o nosso outro explorador da alma, o psicólogo que olhou para a obra do Inácio e viu algo que ninguém mais tinha visto. Se a gente colocar os dois lado a lado, parece que não tem nada a ver um com o outro, certo? Um era um santo católico, do século XVI, o outro, um cientista, um psicólogo, do século XX. Um falava a língua da fé, do pecado, da redenção. O outro falava de arquétipos, de inconsciente, de símbolos. Mas o mais fascinante é que, usando ferramentas completamente diferentes, os dois estavam mapeando o mesmíssimo território, o mundo complexo da psique humana. E essa foi a grande sacada do Jung. Ele olhou para a estrutura dos exercícios do Inácio e percebeu: ei, isso aqui não é aleatório, isso aqui não é só sobre religião. Ele viu que os passos que o Inácio descreveu batiam perfeitamente com um processo de desenvolvimento psicológico que ele mesmo via nos seus pacientes e encontrava em mitos do mundo inteiro. E que processo é esse? Bom, Jung deu um nome para ele: individuação. De forma bem simples, é a jornada de uma vida inteira para a gente se tornar quem a gente realmente é. Um processo de encarar e juntar todas as nossas partes, especialmente aquelas que vivem em guerra. A nossa luz e a nossa sombra, o consciente e o inconsciente. O objetivo final não é a perfeição, mas a totalidade, a inteireza. E para explicar essa conexão incrível entre um texto de um santo e a psicologia moderna, Jung foi buscar uma analogia numa arte super antiga e misteriosa: a alquimia. E aqui a coisa fica impressionante, porque a correspondência é direta. Os alquimistas não estavam só tentando transformar chumbo em ouro, sabe? Eles usavam essa linguagem para descrever uma transformação psicológica.
A via purgativa do Inácio, que é sobre encarar os pecados, é a nigredo da alquimia, a etapa de mergulhar na escuridão, na sombra. A via iluminativa, que busca a luz de Cristo, é a albedo, o branqueamento, a purificação. E a via unitativa, a união com o divino, é a conjunctio, o casamento sagrado dos opostos, que cria o self completo. É um espelho perfeito. E o Jung não parou por aí. Ele foi mais fundo, tentando entender por que culturas diferentes usam símbolos diferentes para falar no fundo da mesma jornada. A teoria dele era que a psique ocidental tende a ter uma atitude externa mais ativa, combativa, que ele chamou de masculina. Por isso, a nossa jornada interior é muitas vezes sobre aprender a se entregar, uma atitude feminina. Já no Oriente, ele viu o oposto, uma atitude externa mais passiva, feminina, o que faria da jornada interior uma busca mais ativa, criadora de mundo, masculina. E essa imagem aqui, ela é a prova visual disso. O Jung ficou maluco quando começou a ver imagens como essa. O menino Jesus nascendo de uma flor de lótus, que é um símbolo super importante no Oriente. Para ele, isso não era uma cópia consciente. Isso era o puro suco do inconsciente coletivo em ação. Era a psique humana, seja no Brasil, na Europa ou na Ásia, usando os símbolos que encontra para expressar a mesma busca fundamental pela totalidade. Ok, muito legal a história, mas o que é a conexão entre um santo espanholo, um psicólogo suíço e a alquimia medieval tem a ver com a nossa vida aqui e agora? No fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que essas práticas espirituais antigas são muito mais do que dogmas, são mapas psicológicos super detalhados. Segundo, que essa jornada para se tornar uma pessoa mais inteira, a tal da individuação, passa, inevitavelmente, por encarar e fazer as pazes com as nossas contradições. E por último, que o trabalho do Jung foi genial ao criar uma ponte, uma linguagem que nos permite entender essa sabedoria atemporal, mesmo fora de um contexto religioso. Ele nos deu uma ferramenta para navegar os mesmos conflitos que Inácio enfrentou há 500 anos. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a gente parar de olhar para essas tradições antigas só como história ou religião e começar a vê-las como mapas, que partes esquecidas do nosso próprio mundo interior a gente poderia finalmente começar a explorar? Talvez a orientação que a gente procura esteja escondida em lugares que a gente nunca pensou em olhar.